Gente, sejam muito bem-vindos. Sempre muito bom estar aqui. Hoje a gente está com a Naju, que daqui a pouquinho vai se apresentar, dizer quem é. Sei que tem gente aqui que não conhece ela. E, enfim, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que é super importante, mas como hoje é um dia um pouco diferente, que o pessoal que está aqui não conhece a quarentena, eu vou dizer mais ou menos o que está acontecendo, para todo mundo se inteirar. Uh, a gente tem esse projeto, né, chamado Quarentena, que surgiu quando? Em abril? 1º de abril a gente teve nosso primeiro papo. Ó, e não foi mentira. E aí a gente vem sempre falando, né, sobre questões relacionadas ao meio ambiente, à ciência, coisas que são super, hiper, ultra, mega importantes para a nossa sociedade, para o nosso mundo de forma geral. Questões que são, ao mesmo tempo, essenciais para a gente, mas também são emergenciais para o mundo. E é claro que a gente não pode negligenciar, quando a gente está falando sobre meio ambiente, a gente não pode negligenciar as pessoas, né? E é por isso que nesse projeto a gente não comenta só sobre questões relacionadas à sustentabilidade, à ecologia, mas também, sempre que possível, a gente traz outros temas que estão relacionados a como que a gente pode fazer para tornar também a vida em sociedade sustentável, bem como a relação entre o homem e a natureza. E foi por isso que esse menino lindo chamado Vinícius aqui teve a ideia de trazer a Naju para falar com a gente sobre saúde mental, que é algo essencial para todo mundo. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, se a Naju quiser se apresentar, dizer quem é, o que faz, de onde veio, etc., tudo que você puder falar com a gente vai adorar ouvir. Total. Gente, assim, eu já vou pedir desculpa caso trave, porque pode acontecer, porque eu moro no fim do mundo, então, assim, caso aconteça, aconteceu, sabe? Várias questões. Mas meu nome, na real, é Ana Júlia Leme Silva, só que todo mundo me conhece como Naju Leme, eu abracei esse nome, tá tudo bem, podem me chamar assim. Eu tenho 18 anos, eu sou do interior do estado de São Paulo, vivi minha vida inteira numa cidade chamada Alumínio, que ninguém conhece, é minúscula. E agora eu vivo entre Alumínio e São Paulo, porque estou estudante da USP. Então eu fico nessa variação entre Alumínio, São Paulo e coisas assim. Estou aí na área do ativismo pela saúde mental desde os meus 14 anos, então já vão fazer 4 anos que eu estou incisivamente falando sobre. Isso porque eu sou paciente da saúde mental. Eu tenho diagnóstico atualmente de transtorno afetivo bipolar, que é a causa que é o transtorno de saúde mental que mais causa suicídios no Brasil. E desde que eu me percebi enquanto paciente da saúde mental e entendi que a gente não tinha política pública suficiente para lidar com o tema, que a gente não falava diretamente com os jovens sobre, mesmo que no Brasil a maior taxa de suicídios ocorra entre os 15 e os 29 anos. E quando eu me dei conta de que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina e a gente, tipo assim, não está falando de nenhuma dessas questões, eu falei, ok, acho que preciso falar sobre. E aí meio que abracei essa causa que não vem só comigo, mas vem com várias outras pessoas da minha família antes de mim. Eu venho de uma família de pacientes de saúde mental e com um histórico extremamente conturbado. Eu diria que eu basicamente abri espaço para comunicação até dentro do meu âmbito familiar para falar de saúde mental com mais naturalidade e para entender que não existe saúde física e não existe vida sem que a gente fale sobre saúde mental. Aí, dentro dessas, acabei indo para o Parlamento Jovem Brasileiro, falar de saúde mental, sou ex-aluna do Latin American Leadership Academy, criei um projeto social para levar uma plataforma de autoconhecimento para escolas públicas da região onde eu vivo, porque eu sou ex-aluna de escola pública, sou baixa renda, e entre várias questões aí a gente tem que fazer recorte de raça e classe também, que são aspectos que me atingem pra caramba. E é isso, estamos aí tentando construir um Brasil melhor dentro desse âmbito e quem sabe um dia reformar o SUS, que é um dos meus grandes sonhos. Mas é isso. Cara, genial. Começamos super bem. Só quero lembrar a todos que esse é um espaço de conversa, mas também que vocês participam dela. Então, se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar ou mandar qualquer coisa, seja comentário ou pergunta no chat, também pode. Aí se vocês quiserem falar, só dá o avisinho que a gente abre para vocês. E, cara, super, super legal, assim, você já nesses 5 primeiros minutos já falou sobre várias coisas que
provavelmente muitos aqui não sabiam, eu pelo menos não sabia que o Brasil, por exemplo, era o país com maior taxa de depressão na América Latina, o que é super preocupante, né? E a gente precisa muito falar sobre isso. E uma dúvida que me vem, assim, quando você fala sobre a sua história, é que você comentou que você é paciente de saúde mental. E, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas não sabem muito sobre isso. Então, como que foi para você chegar nesse tema? Você que estava nessa posição e que, até uma pergunta minha em relação ao seu contexto, porque você comentou zoando que você mora no fim do mundo. Então, ainda mais falando sobre alguém que não é de uma metrópole, de uma capital, como é que foi para você encontrar esse espaço e, não sei se sozinha ou não, entender o que estava acontecendo com você? Cara, assim, a minha primeira crise de ansiedade foi com 7 anos de idade, assim. Então, na real, quando eu penso em, tipo, quando eu me tornei paciente da saúde mental, qual foi o momento de transição, eu não consigo nem te dar um momento de transição muito bem construído, porque meio que faz parte de mim desde que eu sou muito criança. Eu cresci indo em médicos para tentar entender o que estava acontecendo. Na época, infelizmente, a gente ainda não tinha uma compreensão plena de que crianças podem ter traços de depressão ou ansiedade, mas hoje em dia, tipo, os médicos e os psicólogos que tratam da minha pessoa já classificam. Tipo, tudo isso que você sentia quando você era criança eram sintomas de ansiedade. E o problema, eu acredito que uma das grandes problemáticas foi essa lacuna de cuidado mesmo. Ignorem os doguinhos que estão aqui. Foi essa lacuna de falta de cuidado mesmo com respeito a tudo isso. Porque eu acredito que se eu tivesse tido um tratamento mais intensivo desde muito nova, várias coisas durante a minha jornada teriam sido prevenidas, assim, e infelizmente não foram. Quando eu me dei conta, verdadeiramente, eu diria, assim, quando eu me dei conta de que não teria o que fazer, eu ia ter que me submeter a um tratamento ou eu ia morrer, isso é muito recente, assim. Foi no final do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Eu entrei num ano extremamente difícil, extremamente complexo para a minha própria mente, assim, porque, para quem não sabe, só dando um contexto, a bipolaridade ela funciona como um escorregador. Então, você vai... O que uma criança faz quando ela está num escorregador? Ela vai subir a escadinha, chegar no topo e descer. É basicamente a mesma coisa que funciona, a bipolaridade é mais ou menos nessa linha. Então, você vai no processo de subida. Esse processo de subida a gente chama de caminho para a mania. E a mania é um estado de felicidade extrema, onde você se acha dono do mundo e você pode até alucinar se achando dono do mundo, se colocar em situações de perigo por achar que você é dono do mundo. E aí, quando você está lá em cima, a única coisa que te resta é cair. E aí você escorrega no escorregador, e aí você chega na depressão, que é mais catatônica, é mais pesada do que uma pessoa que tem um diagnóstico só de depressão. Então, eu tinha passado por essa fase da mania ali no final do ensino fundamental, e aí quando eu entrei no ensino médio, eu estava exatamente nesse momento de transição, caindo do escorregador e entrando numa depressão extremamente profunda. E aí, em 2017, eu cheguei muito perto da morte, emagreci muito, fiquei muito doente, fui afastada da escola. Aí, quando o ano acabou, eu percebi que o problema não era só comigo, tá? E eu acho que esse foi o grande motivador. Nem era tanto a minha dor, mas era perceber uma dor muito similar a que eu passei nos outros ao meu redor. E aí eu fui começar a pesquisar. E tipo, como que funciona essa parada de saúde mental para os jovens? A gente está tendo acesso a ele de país, por que a gente não fala de suicídio da forma como a gente deveria? Por que a gente não tem uma conversa direta sobre isso, levando em consideração que o número de mortes é super grande quando relacionado à área da saúde mental? Então, na verdade, meio que toda a minha percepção e minhas dores se transformaram em questionamentos. E aí, desses questionamentos, eu fui construindo o que dava para fazer para modificar o espaço onde eu estava. E, gente, evidentemente eu não tive suporte. Assim, eu real sou muito do interior e a comunidade, assim, o Brasil já é um país que trata a área da saúde mental como um tabu, certo? O interior é 80 vezes mais, assim, a gente não fala disso, porque a gente mal fala de morte, assim, uma morte natural, por exemplo, né? Como quem dirá falar de suicídio. Então eu não tive muito suporte. Exigiu um pouco de coragem para bater de frente e começar a ocupar espaços públicos e privados para falar sobre saúde mental, de uma forma política mesmo. E aí foi todo um processo de transição, até eu me entender plenamente desse sentido, assim. E não foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil me tornar publicamente ativista numa comunidade interiorana. Era motivo de chacota no começo. Mas eu sinto que, cara, já me taxavam como louca. Eu já era paciente da saúde mental. O que podia ser pior que isso?
sabe? Eu acho que eu já tinha chegado ao máximo, nada podia ser pior. E ver a dor das outras pessoas me motivou a continuar, basicamente, assim. Mas foi bem complexo. Até hoje é, mas eu sinto que esse momento foi só uma transição mesmo, de tipo, uma tomada mais de coragem para entrar de cara dentro desse aspecto. E para mim e para diversos outros jovens aqui acabou se tornando ultra significativo também, por conta da minha pessoa e do contato que eles tiveram com diversos trabalhos que a gente foi construindo. Obrigada. É muito bom saber que você conseguiu encontrar esse espaço, né? Porque hoje você comentou que você foi para o BJB, que inclusive a gente quer também ouvir um pouco como é que foi a sua experiência lá. Imagino que falando sobre esse tema também, né? Fora o projeto e tal. Cara, tudo que você fez eu vou perguntar como é que foi sobre, entendeu? O Eles Também Choram, eu vou perguntar como é, como é que foi. Então, assim, tu te prepara. Mas o que eu queria trazer um pouco agora era assim, porque ok, já entendeu essa questão de que você trabalha com saúde mental, já ia falar saúde ambiental. Mas se a gente tentar entender o que exatamente que é saúde mental e a gente tentar delimitar assim, talvez coisas que acontecem no dia a dia com a gente e nós não entendemos enquanto saúde mental, ou, sabe, assim, como que a gente pode olhar para nossa vida e dizer, isso aqui está relacionado à minha saúde mental, ou isso aqui não está relacionado à minha saúde mental? Ok. Olha, primeiro que eu real virei super previsível, assim, eu falo do quê? Saúde mental. Tipo assim, mas mano, é a minha cara mesmo, não tem, eu já tentei fugir, deu errado, então assim, meio que é quem eu sou, é o que eu gosto, felizmente acho que encontrei muito cedo meio que o propósito da minha vida, e não tem como fugir disso, quando a gente encontra a razão pela qual a gente acorda todos os dias, cara, fugir disso é muito difícil. Mas assim, a gente ainda está num processo de construção do conceito do que seria saúde mental, porque é extremamente amplo e porque a psicologia, enquanto ciência, é muito recente. Por que eu estou comentando da psicologia enquanto ciência? Sei lá, não estou falando da psiquiatria, que teoricamente já trata da saúde mental há mais tempo. Eu falo que a psicologia ela surge porque as ciências sociais e a medicina não foram suficientes para explicar a mente humana. E aí a psicologia surge num espaço de subverter esses outros dois aspectos. Então, o que acontece? Antes de Freud chegar, eu não gosto muito de Freud, mas Freud foi o primeiro cara, para contextualizar para vocês, Freud foi o primeiro cara que falou assim, então, gente, eu acho que chamar todo mundo de histérico e amarrar as pessoas na cama não vai adiantar muita coisa. Eu acho que talvez exista uma explicação mais filosófica do processo, apesar de que ele estava errado em diversos aspectos, mas a gente pensa que ele foi pioneiro nesse sentido, né? Então, ele foi o primeiro a chegar e fazer isso, até porque antes, como é que a psiquiatria funcionava? De forma violenta. E aí ele vai de pontinho em pontinho, e vai convencendo pessoas, e vai tendo alunos, e aí a gente começa a construção da psicologia enquanto ciência. Só que isso é novo, a nível histórico. E a nível Brasil é mais novo ainda, sabe? A reforma psiquiátrica no Brasil tem 30 anos só. A gente pensa, 30 anos é bastante. A nível histórico é pouquíssimo tempo, é nada. É ontem, assim. E o que é a reforma psiquiátrica? O que acontecia antes no Brasil? A gente tinha práticas que eram extremamente violentas, então pacientes eram submetidos a práticas como a eletroconvulsoterapia, que é a ideia de você pegar um paciente que está tendo uma crise e aplicar uma alta dosagem de choque nele para que ele pare de ter uma crise, porque ele vai convulsionar, era essa a ideia. Ou cortavam pedaços do cérebro de pacientes. Felizmente, a gente teve pessoas incríveis, incluindo a Nise da Silveira, que foi uma super revolucionária dentro desse aspecto no Brasil, que transformou esse sentido de se olhar para a saúde mental. E se atualmente uma pessoa com o meu diagnóstico não tem um pedaço do cérebro tirado fora, foi muito por conta dela. Assim. Então, o que rola? O conceito ainda é muito novo. Eu sinto que a gente está caminhando muito numa possibilidade de melhorar dentro desse sentido, porque a gente está falando mais sobre, porque tem mais espaço para se comunicar, porque, enfim. Como eu, pessoalmente, os psicólogos que trabalham neles também choram, como a gente sempre conversa, o que é a saúde mental? A saúde mental é basicamente tudo. E eu sei que sou estranho falar isso, porque você fica... Mas é porque nós somos seres racionais. Os seres humanos têm uma psique, a gente tem uma mente. Sendo assim, todo o nosso comportamento está rodeado desse funcionamento mental. Ou seja, a saúde mental está aplicada em todos os aspectos da sua vida.
Desde as roupas que você escolhe vestir, até a forma que você se comunica com as outras pessoas. Tudo isso está relacionado à sua saúde mental. E aí é que está a grande dificuldade. Porque para a gente falar de saúde mental e para a gente ter uma mudança drástica, a gente precisa de mudanças estruturais na sociedade. Porque a gente ainda tem uma sociedade que, quando olha para a saúde, olha só para a saúde física. E por que isso rola? Por que é assustador? Eu falo que saúde mental é tudo, mas como é que eu percebo isso? Por que é difícil perceber? Porque a nossa sociedade está acostumada com processos materiais. Então, se eu vejo uma coisa, eu já consigo entender plenamente o que é aquela coisa. Agora, a depressão, você consegue ver? Não necessariamente. E mesmo que seu amigo consiga descrever a dor, consiga descrever o que ele está sentindo, consiga NX desse sentido, você continua não vendo. E essa é a dificuldade. Porque muitas vezes a depressão parece... Não tem um rosto. Essa é a real. Transtornos de saúde mental não tem um rosto. Estou falando da depressão como coisa mais geral, porque é o maior índice brasileiro, assim. Mas a saúde mental não tem um rosto. Então é isso. Se eu for associar pessoalmente uma coisa à saúde mental, eu falaria, analisa todas as coisas da sua vida. Vê todos os seus comportamentos. Eu sei que sou assustador e até meio difícil fazer isso. Tipo, como é que eu vou analisar todos os meus comportamentos? Tipo, eu tô indo longe demais. Mas é porque é longe demais. É porque esse aspecto faz parte da nossa vida continuamente em todas as áreas, sabe? Cara, muito bom. Você comentou sobre a Anice da Silveira, e se alguém puder botar o nome dela aqui enquanto eu vou falando, mas quem quiser pesquisar sobre ela depois e ler sobre a história dela, ela foi uma mulher importantíssima para o cenário da... Se eu estiver falando o termo errado, você me corrija, mas eu acho que ela é mais relacionada à psiquiatria do que psicologia naquela época, né? Ou não? Naquela época, basicamente sim, porque ela era uma psiquiatra e ela trabalhou, mas já era caminhando para ser da área da psicologia. É porque ainda Aham. não era nomeado como psicologia mesmo, se tá certo. Sim, e aí obrigado. E aí a Anice, ela foi muito importante justamente para essa virada, né, da forma como a gente entende hoje o que são os problemas relacionados à saúde mental e etc. E ela tem uma história fenomenal. Então, assim, pesquisem sobre ela é incrível. E tem um filme que eu acho que esse filme tá em algum lugar que é para pagar. Tem Mas, no YouTube de graça. até então tá ótimo, perfeito. Então, assim, se vocês quiserem ver esse filme, é um filme fenomenal, brasileiro, qualidade ótima, assim. E eu aconselho todo mundo a ver e pesquisar sobre ela, porque é emocionante e super importante também. E é claro, para quem estiver fazendo Enem, referência na redação. Enfim, gente. Se a Bia quiser abrir o microfone dela, que ela mandou um link. Eu não sei se é sobre o filme, eu não sei se eu cortei o barato dela, mas Bia, fala aí. Não é sobre o filme, não. É sobre outra coisa. É porque quando a Ana Ju começou a falar, porque a saúde mental é tudo, que permeia todas as coisas, eu lembrei muito de uma série de vídeos, uma série de podcasts que o Emicida fez quando ele lançou o novo álbum dele, Amarelo, que é chamado Amarelo Prisma. Que é essa série de vídeos, essa série de podcasts que ele faz super, super, super legal, que aborda a saúde mental, que aborda o equilíbrio do ser, mas enquanto algo muito mais prático, sabe? Porque eu acho que agora a gente tá vivendo num momento em que tem muitas páginas, tipo, pra largar o Rivotril, que são páginas, tipo, super perigosas, super complicadas, que falam sobre saúde mental como algo muito simplificado e que principalmente não chega em todo mundo, porque é só pro pessoal que tem Instagram, só pro pessoal que, enfim, segue um determinado padrão. Então, quando o Emicida ele se propõe a fazer tudo isso, ele fala com a gente que é de baixa renda e com a gente que precisa entender na prática o que esse negócio que um dia ficou tão distante, que é saúde mental, significa nas nossas vidas, sabe, individualmente. Ele fala sobre alma, ele fala sobre clareza, sobre mente, sobre paixão, sobre... enfim, ele fala sobre tudo. E é uma indicação muito, muito, muito massa. Esse foi o link que eu mandei no chat. Tudo. Deixa eu comentar uma coisa. Primeiro que eu sou muito fã de Carteirinha do Emicida, eu sou meio suspeita de falar sobre, mas assim, Bia, muito, muito, muito obrigada por ter enviado, assim. Essa série de podcasts é fantástica mesmo. E eu gostei muito de como você classificou as páginas de deixar o Rivotril.
E esses dias eu tenho pensado muito nisso, porque eu estou recebendo muitas mensagens sobre isso, e eu classifico como papo de coach, assim, dessa coisa de que, ai, tudo vai dar certo, e ai, todas as questões da sua vida que deram errado são culpa sua. Travou, voltou. Ou diversas outras questões, assim, essa coisa de que, ah, é só você se motivar que vai dar tudo certo, é só você se esforçar que vai dar tudo certo. Cara, não é assim que o mundo funciona. Primeiro porque a gente vive numa sociedade super desigual, e segundo porque, cara, quando eu tô falando tipo, exatamente sobre transtornos de saúde mental, as pessoas têm que entender que muitos dos comportamentos de alguém que tem algum transtorno de saúde mental não necessariamente são escolhas, sabe? Não é um processo que eu acordo de manhã e falo, acho que eu não vou ter uma crise, porque não tem muita coisa para fazer, assim, sabe? Ninguém se coloca nessa situação porque quer. Então, muito bem colocado, Bia. E muito, 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 muito obrigada por ter trazido o Amarelo Prisma, que é super transformador e traz o tema num viés muito mais acessível do que a academia. Porque a gente sabe que a academia é elitista e usa palavras que ninguém entende. É isso. Isso aí, Bia, obrigado. Eu acho que a Bia até trouxe uma questão que eu queria comentar depois, mas como ela trouxe agora, a gente já fala sobre esse tema. E aí a Naju falou uma outra coisa que é super importante, porque a gente tem, tipo, três grandes agentes aí nessa bagunça toda. Tem, como a Naju falou, a academia, né, que é o quê? Que academia? São os profissionais, né, e as pessoas os pesquisadores, o pessoal que é quem está tentando entender, né, como é que fala, estruturando como que as coisas vão acontecer na prática, ou até na teoria, talvez, mais do que na prática. No outro extremo desse sistema, a gente tem essas páginas e essas pessoas, né, que estão hoje nas redes sociais falando sobre saúde mental, e aí, como a Bia falou dessa página aqui, de fato existe, para largar o Rivotril, né, e tal, que fica mandando aquelas mensagens, como é que fala, motivacionais, o que a ideia de você tentar motivar alguém não é errada, né, mas a falta de, não sei se eu diria interesse ou de esforço de tentar entender quais são as nuances dessas questões todas, né, acaba prejudicando. E aí o terceiro agente somos nós, que estamos no meio, sem entender nada, não sabendo exatamente para onde olhar, e quem perguntar sobre. E aí era isso que eu queria trazer para, se a Naju puder falar um pouco, assim, tipo, cara, eu tô aqui, e aí o que eu faço, sabe? Eu olho para as páginas, eu procuro um profissional, que eu sei que é sempre correto, mas assim, o que eu posso fazer? Cara, a real, muito bem colocado isso, assim. Nossos doguinhos estão emocionados hoje. Mas, assim, é muito, muito bem colocado isso, porque a real é que quando a gente pensa em tratamento para a saúde mental, ainda é algo bem inacessível a nível Brasil. Porque, por exemplo, psicólogo é uma parada cara, mano. Tipo assim, tem gente que vai conseguir bancar, mas é uma porcentagem da população que é muito pequena. E aí a gente começa a pensar, como é que eu vou falar para todo mundo ter acesso a um terapeuta, quando não necessariamente todo mundo vai conseguir ter acesso a um terapeuta? Eu estou fazendo um recorte completamente sem noção, assim. Então, assim, o que eu acredito muito que a gente precisa disseminar para as pessoas? Primeiramente, tomar posse das informações e aí passar elas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem o SUS. Ah, Naju, mas o SUS não é muito funcional. Eu entendo que dependendo do estado e dependendo da cidade, realmente a gente vai ter problemáticas severas no SUS. Mas tem alguns lugares onde o SUS é extremamente funcional. E aí, dentro do SUS, a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que oferecem tratamento para a área da saúde mental gratuitamente. E é fantástico, assim, eu durante muito tempo fui tratada pelo SUS e foi fantástico. Naju, não é a minha realidade. O que eu posso fazer? Felizmente, nesse momento presente, a gente tem diversas ONGs ou diversos projetos sociais que visam de fazer tipo, uma coletânea de psicólogos que atendem a preço social, ou seja, atendem de forma mais barata, ou psicólogos que atendem gratuitamente dentro desses projetos sociais. E são psicólogos fantásticos, são as pessoas que estão dispostas a trabalhar e dispostas a entender qual é a sua realidade, o que está acontecendo. Por que eu sempre vou enfatizar ter contato com profissionais, exatamente pelo que o Paulo trouxe. Quando a gente só olha para as páginas do Facebook ou para esses rolês motivacionais, a gente torna superficial
processos que são muito mais profundos. Então, às vezes, um comportamento... Na verdade, a gente tem que entender isso na vida, na sociedade, na estrutura, em diversas estruturas. O momento presente, o momento vigente, ele está conectado com coisas que ocorreram antes. Às vezes, muito tempo antes. Então, assim, a nossa mente não é diferente. Então, a forma como eu me comporto agora, talvez esteja muito relacionado à forma como eu lidava com as coisas quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Só que, se eu não tiver um acompanhamento com um profissional, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou me dar conta de que o meu comportamento agora está associado a um trauma de quando eu era criança? Ou está associado com uma relação que eu tive há muitos anos atrás? Sem esse acompanhamento, eu não vou ter, né? E enfim, assim, então eu acho que seria essencial construir plataformas de disseminação de informação para que as pessoas saibam cada vez mais do que eu estou comentando aqui agora. E também acessar esses espaços, assim. Falando do Eles Também Choram, a gente sempre divulga, sempre que possível, tudo bem que é focado um pouco mais na região aqui, mas às vezes a gente divulga coisas que outras organizações fizeram, que são coletâneas de psicólogos e psiquiatras que atendem a preço social, que atendem gratuitamente. E a gente está aí, mano, disseminando essa ideia porque é a coisa, assim. A gente precisa construir uma cultura que naturalize a terapia e entenda que tratar a sua saúde mental não é só quando você já está, tipo assim, surtadíssimo. É muito tempo antes disso. É assim, você pode ir num terapeuta só para conversar sobre a sua semana e às vezes ele vai te fazer entender coisas da sua semana que você poderia ter lidado de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira melhor, e aí você vai se tornar um ser humano melhor não só para você, mas para toda a sociedade ao seu redor. E, enfim, eu chegar aqui e falar assim, olha, gente, dá para todo mundo ter acesso a tratamento de saúde mental, eu vou estar sendo mentirosa, sabe? Infelizmente, ainda não, mas estamos trabalhando num processo de formiguinha para acessibilizar. E, felizmente, a gente já tem plataformas virtuais que são de profissionais da área da saúde mental e que são plataformas bem interessantes. Então, eu posso citar para vocês, por exemplo, a Eureka, que para mim é uma das plataformas... Eureka com 2Ks, eu sempre falo deles, assim. Eu tenho contato direto com a Eureka e eu gosto muito deles porque foi um projeto social que virou uma empresa, posteriormente, fundado por 3 psicólogos para disseminar a cultura do autoconhecimento. E eles têm atendimento online de psicólogos também a preço social, além de todo dia compartilharem informações sobre como você pode lidar melhor com seus relacionamentos, como você pode lidar melhor quando você está triste, como você pode encontrar maneiras de materializar os processos que você está sentindo para que fique um pouco mais fácil de lidar com eles. É uma plataforma gratuita. E enfim, eu acho que... E existem outras, assim, eu comento mais deles porque eles são, tipo, a coisa que eu mais gosto, mas existem várias outras, assim. Atualmente no Brasil a gente já tem uma criação de redes voltadas a falar plenamente sobre saúde mental, que tem um viés, assim, mais da ciência, psicologia, da terapia mesmo, que é, mano, o rolê, sabe? E só para finalizar essa ideia, assim, porque eu sou muito prolífica, eu falo demais, a real é que os profissionais e a faculdade, né, e todas essas coisas ainda estão nesse espaço da elite que eu comentei antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no Instituto de Psicologia da USP, a gente tem professores que têm falas abertamente racistas, publicamente, certo? Então, se a gente pensa que são essas pessoas que vão ser os profissionais, dá um medo, tá ligado? Eu tenho medo. Como é que eu vou pensar num futuro positivo quando a gente pensa que são esses os formadores dos profissionais? Mas ainda assim, aí trazendo uma respiração para vocês, tipo, existe muita gente massa, existe muita gente que está trampando, que está construindo, existem pessoas pretas que estão construindo, existem pessoas indígenas que estão construindo, existe profissional da saúde mental que é da comunidade LGBTQIA+, existem mulheres psicólogas e psiquiatras fantásticas. Então, a gente está caminhando. É difícil, mas a gente está caminhando. Obrigado por trazer também alguns desses nomes, né? Que você falou do Eureka. O Eureka, inclusive, é muito bom. Vou te dar a palavra, Mai. E aí... é muito importante ter esses exemplos, né? Porque não dá pra gente ficar falando de, não, tem gente muito boa por aí. E aí a gente não fala. E essa fala sua sobre os professores me deixa muito, muito tocado, porque lá na USP... Eu também estudo na USP, inclusive.
minha coleguinha de universidade, e eu fico muito triste, porque essa semana aconteceu teve um episódio numa aula de recursos naturais, que é uma das aulas que eu tenho lá na USP, aí o professor, tipo, deu a aula dele, e aí no final ele chegou para falar, tipo, gente, só quero lembrar que a gente tá no Setembro Amarelo, vamos conversar com um amiguinho para ele não ficar triste, e falando algumas coisas assim, sabe? E aí a gente ficou tipo, não, sabe? Tipo, cara, tá. Então, assim, é muito complicado, de fato, a gente estar em espaços onde os responsáveis, né, ou as pessoas que estão em uma posição ali de destaque, eles não têm um cuidado para isso. E é importante a gente encontrar espaços ou encontrar pessoas que tenham um olhar diferente, né? Até porque eu acho que a gente, enquanto pessoas que estamos pelo menos tentando entender como essas coisas funcionam, acho que a gente também tem parte da responsabilidade de abrir espaço para as pessoas corretas, né? Então, acho que isso cabe um pouco também. Fala, Mai. Yumi, antes de você falar, deixa eu só perguntar uma coisa. Paulo, você cursa o quê? Gestão ambiental. Ok. Eu perguntei isso porque eu só queria trazer um ponto que eu não tinha comentado antes, que a academia não vê bem a psicologia ainda, e a gente está em 2020. Então, se nem dentro do Centro de Desenvolvimento Científico a gente é bem visto, imagina no restante da sociedade, para vocês verem como é um trabalho de formiguinha em todos os aspectos, cara. Porque é esse o papo, mano, é esse o papo real. E aí, dentro da psicologia, a gente tem casos de racismo, a gente tem casos de machismo, e aí a gente tem que ficar fazendo recorte em todos os lugares o tempo inteiro, porque é assim que é mesmo. Infelizmente, é assim que é. Perfeita, Najo. Ai, Paulo, você ia falar, desculpa. Minha não, desculpa. Najo, eu ia te perguntar, chegando nessa parte que a gente tocou, na verdade a gente perguntar muitas coisas, mas já que a gente tá tocando essa parte, depois eu toco. Eu ia te perguntar sobre isso que você falou, sobre essa questão das pessoas que são formadoras dos profissionais e elas estarem reproduzindo certos comportamentos que tá errado, assim, não deveria, assim, colega. E eu ia te perguntar sobre isso porque eu sempre sinto isso, que acho que a nossa geração, e acho que todas as gerações que são gerações são consideradas gerações filhos, né? Então, os nossos próximos e depois os próximos e goes on. A gente sempre acaba ficando com responsabilidades que não foram satisfeitas das gerações passadas, sabe? E eu fico pensando isso porque tá crescendo esse número, assim, com relação a distúrbios mentais e com relação a essa preocupação com a saúde mental que a gente está tendo agora, com o advento das redes sociais e que está expondo muito mais isso de uma forma assim como a gente nunca antes foi estudada. Eu acho engraçado que a psicologia está surgindo assim, meio que surgiu não junto, né, porque a internet é um pouco mais recente, mas meio que foi um boom, assim, coletivo, e agora vocês estão tendo que estudar meio que... Eu não sei, né, não estudo psicologia, mas eu imagino que vocês estão tendo que estudar efeitos passados e agora efeitos adiante de tudo isso que está acontecendo. E aí eu fico me perguntando como é que se a gente deveria sentir essa responsabilidade de abordar com as pessoas mais velhas sobre essas questões, se sim como, ou se não, porque às vezes ao mesmo tempo que a gente aborda, a gente sobrecarrega, sabe? É uma dúvida assim muito que eu tenho. E depois a Bianca também tem uma dúvida aqui. Pera, a Bia vai falar alguma coisa ou eu entendi errado? Não, é uma dúvida que ela lançou no chat. Tá, e acho que tem a ver também. Explica pra gente depois porque a colocação do professor do Paulo foi descuidada sobre o Setembro Amarelo. Ok. Tá, então eu vou falar a sua, depois eu falo da Bia. Eu achei perfeito o final da sua fala, que você falou, a gente bate de frente, mas a gente sobrecarrega. E é muito isso. Cara, é muito isso. Assim, eu gostaria de falar assim, vamos todo mundo bater de frente, mas aí eu vou estar botando todos vocês, assim, numa frente de guerra que eu não quero que nenhum de vocês tenha que se meter sabe? Ao mesmo tempo que é obrigação de todo mundo ser antirracista. Não só ser contra o racismo, mas ser antirracista, né? No caso do que eu comentei aqui.
O que eu acho é que a gente tem que exigir uma mudança, principalmente se essas pessoas mais velhas são as formadoras dos profissionais do futuro. Exigir, colocar contra a parede o tempo inteiro. Então, eu vou dar o exemplo da USP ainda se mantendo nisso. O número de alunos pretos no curso de psicologia da USP é minúsculo, né, para variar, igual na USP toda. Mesmo a população preta do Brasil sendo a maior quantidade numérica, a gente não está em maioria na universidade por diversas questões aí, que eu não vou entrar nessa pauta, porque senão eu vou ficar falando disso, e aí vamos longe. Mas, o que acontece? Somos minoria numérica, certo? Felizmente, temos aliados que não são pessoas pretas. Então, nós temos aliados amarelos, indígenas e até brancos que se mobilizam, dando a voz para essa galera que é preta em favor da mudança desses espaços. E é esse o rolê. A gente precisa de todo mundo. A gente precisa de todo mundo para conseguir mudar. E a gente precisa incomodar esses professores, esses reitores, essa galera que se acha detentora do poder e que se acha detentora de um conhecimento absoluto dentro de práticas que são completamente contrárias ao mínimo de ética, sabe? Porque é o mínimo de ética, é tratar qualquer ser humano como um ser humano. Só que aí eu penso, gente, que as ciências, vou ainda martelar na coisa do racismo, porque foi o caso que eu comentei, as ciências são brancas, sabe? Assim, a psicologia... Não, eu vou falar da psicologia, mas diversas outras ciências também estão. Mas a psicologia foi uma ciência branca. Ela não foi pensada para uma comunidade além da comunidade branca, sabe? Tipo, quando Freud surgiu falando do inconsciente, ele estava falando do inconsciente de pessoas brancas. Ele estava pensando naquele núcleo europeu no qual ele estava incluso. Então, é essencial que a gente crie espaços para que pessoas não brancas, pessoas de baixa renda, pessoas que não são as detentoras do poder nesse momento, estejam nesses espaços de desenvolvimento científico, nesses espaços de desenvolvimento de conhecimento, porque essas pessoas vão ser nós, eu enquanto pessoa preta da periferia, falando enquanto mulher, eu vou ser a pessoa, uma das pessoas, que vai conseguir criar plataformas novas dentro desse sentido. Quando é que a gente começou a falar de psicologia para pessoas pretas? Quando a gente teve pessoas pretas na academia. Antes disso, era inviável, porque como é que você ia criar essa linha do conhecimento, entende? Então, assim, todo mundo tem uma responsabilidade social. Eu não vou isentar ninguém, desculpa contar para vocês. Eu torço muito para que, ao mesmo tempo que a gente abrace essa responsabilidade social, a gente cuide da nossa mente. E aí está um processo muito, muito, muito difícil, que também explica o fato de que o maior número de suicídios no Brasil é da população preta, é de jovens negros. Isso explica muito do porquê, porque olha a forma que o nosso Estado trata as pessoas pretas, olha a forma como, bom, enfim, diversos espaços, como a sociedade no geral, o racismo é estrutural no Brasil. Então, assim, eu não quero botar nem a saúde mental de ninguém em jogo, mas ao mesmo tempo eu não posso isentar ninguém da responsabilidade. Sendo assim, é uma parada de tipo assim, mano, a gente tem que ficar nesse ciclo constante. Eu aprendi isso com um dos líderes do movimento negro, nesse caso, do Brasil. Ele sempre fala isso, que o bagulho a gente tem que aprender, e quando a gente tá cansado, a gente descansa, a gente não desiste. Porque se fosse para desistir, nossos antepassados já tinham desistido antes, e a gente nem teria uma população preta no Brasil, por exemplo. Mas a gente existe, a gente tá aqui. Então, é aqui essa parada de respirar e voltar, e respirar e voltar. E é uma bosta. Eu nunca falei que ser ativista e que querer mudar as coisas era positivo, sabe? Porque isso vai incomodar quem tá no poder há muito tempo, vai incomodar quem tem mais dinheiro, vai incomodar quem é detentor de tudo. Mas aí eles que se incomodem. Eu vou continuar falando, eu vou continuar fazendo, porque eu acredito que é assim que a gente vai construir um mundo melhor. E falando do que a Bia falou, por que foi imprudente? Gente, vamos lá. O professor do Paulo falou para apoiar o amiguinho se o amiguinho estiver triste. E assim, não tô falando para não apoiar o amiguinho se o amiguinho não estiver triste, tá bom? Tipo, se o amiguinho estiver triste. Não tô falando isso, né? Não tô falando que é pra jogar o amiguinho de canto e falar, não vou falar com você porque tá triste. Tá? Pelo amor de Deus, ninguém tá falando isso. Mas assim, entendam que escuta especializada é diferente de bate-papo com amigo. Você pode ser suporte, mas você não vai solucionar a questão daquela pessoa e, inclusive, você pode piorar a situação.
Então, você pode ser, sim, a pessoa, se ela tá, assim, na beira do penhasco, você pode ser a pessoa que vai empurrar ela sem querer, tentando ajudar. Porque a gente tem que entender que terapia não é conversa, terapia é ciência. Então, igual um médico, que quando você vai falar as suas dores pro médico, ele vai falar, ele vai pensar, né? Porque ele estudou vários anos, ele vai pensar, tipo, essa pessoa pode ter isso, 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 aquilo, e talvez ele peça mais exames para entender o que você tem. Um psicólogo pensa na mesma linha. A conversa que um psicólogo tem é para entender de onde vêm suas dores, de quais espaços elas vêm e como tratar elas, porque é ciência, ok? Porque é um tratamento baseado na ciência, certo? É uma característica da área da saúde. E você, amigão, não formado na área, pode prejudicar muito nesse sentido, porque você não tem uma escuta clínica, né? Você não tem um tratamento da temática dentro da área da saúde da forma certa. Mas existem coisas que você pode fazer para conseguir se alinhar um pouquinho mais, caso seu amigo esteja numa crise depressiva, caso seu amigo esteja com pensamentos suicidas. Uma coisa muito legal que dá para fazer e travou. Voltou. Uma coisa muito legal que dá para fazer é, se você for maior de 18 anos, é se inscrever nos cursos do Centro de Valorização à Vida, o CVV. Eles têm cursos que falam exatamente de como lidar com pessoas que estão tendo uma crise, que são cursos, tipo assim, sérios e que você realmente pode aprender a como lidar com isso. E é fantástico. Essa ser maior de 18, eles normalmente organizam. O CVV está em todo o Brasil e aí, tipo, eles organizam os eventos, é só acompanhar nas redes sociais, e aí você se inscreve e aí você faz esse curso. Eu não vou lembrar se todos eles são gratuitos, mas eu acredito que um de lidar com crises específicas se eu não me engano, tem gratuitos, então o que é interessante. E aí você vai desenvolver uma escuta um pouquinho melhor para entender, mas é aquela coisa. O melhor tipo de suporte que você pode dar para o seu amigo é ajudar ele a encontrar um espaço que vai dar escuta especializada para ele. É o melhor tipo de suporte. Porque, mano, ver a ferida da pessoa e enfiar o dedo sem saber o que está fazendo pode ser catastrófico de verdade. Então, assim, acolhimento essencial. Então, vamos abraçar essa pessoa, vamos falar, tô te escutando, tô aqui com você, fantástico, lindo, maravilhoso. E a segunda coisa é buscar atendimento especializado, porque senão você pode sim ser responsável por uma coisa muito mais séria dentro da vida dessa pessoa. Por isso que o professor do Paulo foi imprudente, gente. Não é só ajudar o amiguinho que tá triste, porque não vai funcionar. Mesmo assim, não vai e pode só piorar, na real. Obrigado, Naju. Cara, eu gosto muito quando a gente traz coisas externas assim para conversa, porque aí a gente pode pesquisar depois. É muito bom. Agora que você tinha me contado que tem o filme da Anice da Silveira no YouTube de graça, eu tô quase fazendo um cine a quarentena depois, pra gente ver o filme juntos. Seria muito legal. Mas, cara, você comentou nessa questão de tipo, a gente quando vai ajudar o amigo, né? A gente a gente não pode achar que a gente vai resolver aquele problema, né? Mas ao mesmo tempo, a gente às vezes se depara com situações, às vezes são um pouco emergenciais, assim, às vezes tem um amigo que ele tá precisando muito de ajuda e não tem como naquele momento ter uma ajuda mais profissional, né? Então, assim, o que a gente não pode fazer nesses momentos, sabe? É uma dúvida que eu sempre tive. Quando alguém vem falar assim alguma coisa e tal, eu fico... O que tá acontecendo? Ai, ok. Eu acho essa sua pergunta muito boa, porque ela rola muito, né? Tipo, a gente se vê muito nessa situação. Eu comecei muito a falar de saúde mental mais abertamente na escola, porque eu encontrei uma mocinha tendo uma crise de ansiedade muito feia no banheiro. E eu, mano, achei que na hora eu falei, meu Deus. Acho que foi uma das razões pelas quais eu quis buscar informação do que fazer, pra não ficar em estado de choque toda vez que isso acontecesse, assim. E na verdade, cara, aí é que tá a grande dificuldade. Aí é que tá o ponto. Varia muito de pessoa para pessoa. Então eu posso falar assim para você, ó, cara, se essa pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, você vai sentar com ela e vai pedir para ela acompanhar a respiração e aí você vai ritmar a respiração dela, e ajudando ela. Ou essa pessoa tá tendo uma crise depressiva, você vai auxiliar escondendo tudo que pode, ela pode se machucar dentro da casa, vai que é uma pessoa que mora com você, por exemplo. Aí são coisas mais básicas e que realmente podem ser aplicáveis.
Mas uma coisa um pouco mais profunda, eu não recomendaria absolutamente nada, porque varia muito de pessoa para pessoa. E pode ser complicado mesmo, assim. Mas a real é que, no fim das contas, somos seres de relações sociais, né? Somos seres de cultura, então vivemos em sociedade. E, por consequência, a gente acaba conhecendo características das pessoas que convivem com a gente. Então, por exemplo, se você tem um irmão e é muito próximo do seu irmão, você provavelmente vai saber o que deixa ele mais incomodado, o que deixa ele mais triste, normal, assim, na vida. Sendo assim, se você tem um irmão que aí do nada tem uma crise, talvez você possa começar a entender comportamentos dele e coisas que você pode fazer a partir desses comportamentos para ajudar ele. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma conhecida, uma história verídica, teve uma irmã diagnosticada com bipolaridade. E aí a irmã dela teve uma crise muito feia de depressão e ela não sabia o que fazer. Mas aí ela teve uma memória, ela lembrou que a irmã dela se acalmava normalmente, assim, na vida, quando ela assistia um determinado vídeo no YouTube. Ela sempre falava, esse vídeo me faz bem, esse vídeo me faz bem. E foi isso que, basicamente, meio que travou por um momento a crise da menina. Foi a irmã dela colocando vídeo pra ela. Então, você vê que é uma coisa que, assim, não necessariamente eu olhando com toda a técnica do mundo ia determinar, mas que ela, com a convivência, percebeu que ajudaria, né? Então varia muito. Eu acho que assim, se disponibiliza para ajudar dentro do que você conhece da pessoa, né? A gente já teve casos, assim, o Eles Também Choram, ele trabalha com psicólogos, então a gente sempre tem um psicólogo conosco durante as oficinas ou durante as sessões, que a gente funciona com essas duas plataformas. As sessões são conversas mais únicas, tá? Só para explicar, para fazer sentido o que eu tô falando. O Eles Também Choram foi o projeto que eu fundei, a gente trabalha com escolas públicas do interior do estado de São Paulo, na região onde eu vivo, e a gente leva essa plataforma de autoconhecimento que nos tornamos para dentro dessas escolas públicas. E aí a gente funciona com duas áreas, tem as sessões e tem as oficinas. As sessões são momentos mais específicos, onde a escola só libera um momento para a gente, durante um dia específico, e a gente vai lá para ter uma conversa mais aberta sobre saúde mental, às vezes para, sei lá, meditar com a galera, dependendo de como funciona. Nessas sessões, a gente sempre tem pelo menos um profissional da área da saúde mental com a gente, porque a gente trabalha com psicólogos que fazem serviço voluntário junto com a gente. E aí eles normalmente estão lá mais para analisar o espaço, para ver como é que as pessoas estão e tal. E eu aprendi com uma das psicólogas que durante um tempo trabalhou com a gente muito disso, assim, ela tinha um olhar muito aguçado para perceber pequenos comportamentos das pessoas. E eu lembro de uma vez que acabou que um menino teve uma crise muito feia de choro, assim, uma crise realmente, ele tava se esgotando ali, sabe? Não era uma coisa tipo, ele tá chorando para se esvair, ele realmente estava mal. E o corpo dele foi, tipo, abaixando, e enfim. Tipo assim, real, foi isso que foi acontecendo. Só que ela se deu conta do que fazer simplesmente por ela ter percebido como é que ele lidava quando ele estava, assim, normalmente. Então, ele era uma pessoa que mexia muito a mão, tipo, ele ficava mexendo muito a mão, assim. E aí foi isso, ele tava, tipo, de bruços, assim. Ela pegou a mão dele e começou a fazer, tipo, isso aqui, junto com ele, assim. E aí você fala, como? Mas é isso, é só para exemplificar para vocês. Essas pequenas ações você não aprende na técnica. 5 anos de faculdade não vão te ensinar, mas a prática vão fazer você perceber. E tem uma coisa que o CVV fala muito em um dos cursos deles, que eu gosto muito. Assim. Falando especificamente de alguém que está tendo uma crise suicida. Então, de alguém que está falando que vai se matar. Nunca, em momento algum, argumente com essa pessoa. Nunca tente mostrar o viés positivo da vida. Porque provavelmente, se a pessoa chegou no espaço onde ela está determinada a se matar, ela vai contra-argumentar até ela chegar num espaço onde talvez ela te convença daquilo. E não vai ser bom, porque aí você vai ficar sem resposta e aí a pessoa vai falar, tá vendo? Entende? Então, assim, qual é a recomendação? Quando tiver um assunto desse tipo, você primeiro vai ressaltar as qualidades positivas da pessoa, não do mundo. Então, tipo assim, qualidades positivas dela, que você conhece. E depois disso, vai trazer assuntos que são do interesse dessa pessoa. O que eu falo assuntos que são do interesse? Assuntos que trazem conforto. Tipo, por exemplo, é um amigo seu e vocês sempre saem para tomar sorvete, sei lá. Aí você pega e fala assim, nossa, você lembra daquele dia que a gente foi tomar sorvete? Eu quero ir lá de novo. Aí você fala, Ana Júlia, por que isso ajuda? Nesse momento em que essa pessoa tá falando que vai se matar, não vai fazer sentido nenhum. Mas, no momento de melhora mínima, ela vai lembrar. O inconsciente dela já vai ter tido essa conversa com você. De que, tipo assim, ele quer tomar sorvete comigo um dia, ela quer tomar sorvete comigo um dia.
talvez seja uma razão mínima para a pessoa continuar um dia mais vivo. Para vocês terem uma noção. Gente, são coisas muito pequenas. Eu acho que talvez se a gente praticasse um pouco mais esse processo de escuta com o outro, de perceber-se mais essas coisinhas pequenas do outro, a gente conseguisse ajudar mais pessoas, assim. Mas é basicamente isso. E uma recomendação geral, não se coloque enquanto super-herói, tá? A gente não tem a responsabilidade de ser o salvador da vida de alguém, tá? Então, assim, suporte é essencial, porque principalmente são amigos. Você ama seu amigo, você é um familiar que você ama, você é, enfim, uma pessoa que você está no relacionamento com. Mas você não é o super salvador dessa pessoa e nem tem a responsabilidade de ser. Então, vamos dar suporte, mas não vamos extrapolar também, porque é aquela coisa, você vai acabar se desgastando e vai acabar não tendo nem a sua própria base para dar a base para outra pessoa. Então, enfim. Fez sentido o que eu falei? Eu tô falando muito. Ju, sim, eu tô absorvendo essa informação, eu tô tipo, caralho, velho. Tipo, quanta coisa, assim, a gente, tipo, pode fazer fazendo o mínimo na medida do possível, sabe? Isso é incrível, incrível, incrível. Eu tô muito contente que você compartilhou essas informações com a gente. Eu ia te fazer uma pergunta destoando... Ah, desculpa, Paulo, pode falar. É porque é só um adendo pequenininho. Porque eu acho que pra gente que tá, tipo, no ensino médio, ou que tá nas proximidades ali do ensino médio, eu acho que a gente acaba entrando em contato cada vez mais forte com... Ou quando a gente tá numa posição dessa, ou quando alguém ao redor de nós tá, e isso acontece cada vez mais. Então, acho que esse é o principal momento que a gente precisa aprender sobre isso, sabe? Sim, sim. Né, Ju, eu vou destoar um pouquinho do assunto que a gente estava falando agora, porque eu estava pensando, assim, sobre um assunto, e é sobre essa questão da saúde mental, mas pensando coletivamente. Eu sei que saúde mental é algo muito individual, muito para cada um, mas é aquela coisa, se você olhar os dados, você percebe que existe um padrão, e esse padrão tem a ver com estruturas. Então, a gente vê que a população que mais comete suicídio no nosso país, por exemplo, é a população preta e de baixa renda, sabe? E isso é um problema, porque a gente percebe que coletivamente tem alguma coisinha quebrada ali, alguma coisa que está faltando, alguma coisa que não tá sendo suprimida. E eu queria muito te perguntar sobre isso, se essa ideia do coletivo faz sentido, e se a modo que a gente está tratando muitas vezes a saúde mental hoje, principalmente com o lance de coach, né? Que é aquela história de, porque você tá assim, porque a culpa é sua, você que tem que se reerguer, bota um sorriso na cara, vai fazer alguma coisa, sai de casa, sei lá, essas coisas, sabe? E eu queria muito saber, assim, de onde é que veio essa coisa, né? Porque acho que esse negócio de coaching, ele meio que não é tão antigo assim, sabe? Acho que imagina se fosse assim, mas tem gente, tipo, ganhando dinheiro em cima disso, sabe? Tem gente ganhando dinheiro em cima disso, não é pouco dinheiro. E eu tinha essa pergunta e só fala um pouquinho desse quebrar estrutura, sabe? Como a gente melhorando, tipo, daqui, como é que eu melhoro a saúde mental de uma pessoa que tá morando, por exemplo, na periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, sabe? Eu tô morando em Santos, sou de São Paulo, paulista. Enfim, esse tipo de coisa. Cara, na real, muito obrigada por essa pergunta. Saúde mental é coletiva. É coletivo. A gente tem a área da psicologia social que estuda exatamente isso. Assim, que saúde mental é um processo coletivo. Tanto que tem uma piada, assim, meio interna, quando a gente pensa em saúde mental, que é tipo, o sonho de qualquer psicólogo não é tratar uma pessoa só, é tratar a família inteira dela, pra lidar direito. Porque vai um adolescente lá e faz terapia e volta pra casa, tem várias questões com os pais não colaboram, meio que não adianta em nada, sabe? Você fez um trabalho pra... Porque é social, a forma como a gente se comporta nesse aspecto vem muito do nosso entorno, vem muito da forma como a nossa sociedade é condicionada a funcionar. E aí, cara, tem muitas questões. Muitas questões. Eu sou uma pessoa que se posiciona continuamente contra o capitalismo. E aí você pensa, por que isso tem a ver com a saúde mental? Cara, tudo. A gente vive numa sociedade que visa a produção e o lucro. Sendo assim, a gente quer transformar pessoas em robôs e máquinas que vão produzir cada vez mais, que vão estar dentro de espaço, fazendo a mesma coisa. Isso destruiu a mente de todo mundo, tá? Essa necessidade de visar a produção constantemente destruiu todo mundo. Porque em que momento eu vou parar para respirar se eu tenho que ser o melhor,
se eu tenho que ser bom o tempo inteiro, se eu tenho que dar certo constantemente. Em que momento eu vou parar para respirar? Não vai ter esse momento. Só quando eu estiver já, assim, super maltratado, super calejado, super cansado. E eu acho que a gente não tem que chegar nesse limite. Eu acredito muito que quem fala de saúde mental plenamente tem, normalmente, um posicionamento contra a forma como o nosso sistema se consolida nesse sentido estrutural muito geral da coisa. E aí é que tá. Você falou perfeitamente. São muitas questões que não são de hoje, sabe? Tipo assim, quando a gente fala de estrutura, a gente fala de formação do nosso país. Tem filósofo brasileiro que vai falar que é impossível ser feliz no Brasil porque a gente foi uma terra criada em cima de muitas dores. Como é que a gente busca uma estabilidade dentro desse sentido, né? Eu acredito muito que para ter uma mudança drástica, e aí vamos aqui compartilhar um grande sonho da minha pessoa, que se eu puder fazer parte, amém, glória a Deus. Mas é poder reestruturar o nosso sistema de saúde pública. Assim a gente vai conseguir acessar de forma certa. Porque o que acontece? A gente tem possibilidade de reestruturar o SUS, tipo assim, a gente tem... Tá, vamos do começo. O SUS é uma proposta incrível, ok? Incrível. Quando ele começou, lá nos anos 90, ele teve médicos que eram a favor da reforma sanitária, ou seja, médicos ligados a questões de saúde, assim, humanizada, literalmente ligada a processos dos seres humanos da forma como eles são, e eles queriam tornar mais igualitário o acesso à saúde. E aí esses caras tiraram dinheiro de onde não tinha, porque na época estava se quebrando o sistema anterior de saúde. Enfim, não vou comentar agora, mas toda uma questão. Então eles tiraram dinheiro de onde não tinha para criar o SUS. E criaram. E assim, em 4 anos fizeram um milagre. Conseguiram trazer cirurgias para o Brasil que só tinham lá fora. Conseguiram fazer coisas assim fantásticas. Só que aí vão passando os anos, a gente começa o processo de sucateamento desse sistema, que é lindo, maravilhoso, perfeito. E aí a gente chega nesse momento presente, onde o SUS está sucateado. E onde o papo que a gente ouve é um papo de privatização. Por que eu não sou a favor da privatização? Porque vai tornar o sistema desigual de novo. Ele já é desigual. O SUS funciona em pouquíssimos espaços. Nos espaços mais pobres, nos espaços mais afastados do centro, ele não é funcional, certo? Mas aí querem privatizar para piorar isso, basicamente, assim. Porque, gente, essa crença louca de que dar na mão de uma empresa privada vai salvar tudo, não é, assim, boa, sabe? Não é uma ideia boa. Quando a gente pensa em saúde, porque a saúde não tem que visar o lucro. Processos de saúde não tem que visar o lucro, sabe? E aí é um dos meus grandes sonhos, assim, poder ajudar na reestruturação do SUS. Porque aí, levando em consideração o potencial que a gente tem, se a gente pega e muda políticas de base com relação ao SUS, quando a gente pensa que a área da saúde, o SUS, ele poderia ter dois recortes, um que trabalhe diretamente com a área da saúde mental, que é um problema gigantesco no Brasil, e outro que aí sim trabalhe, e aí os diversos recortes da área da saúde material, né, da saúde física. Se a gente tivesse esse recorte, se a gente tivesse gestões que entendam a importância da saúde mental e não uma gestão como a do Mandetta, que em 2019 cortou milhões da área da saúde mental, assim, milhões. Se a gente tivesse esse tipo de coisa, o acesso ia ser melhor. Só que a gente precisa de uma reestruturação de base. Sem isso, eu não vejo muito viés positivo. E eu acredito que, infelizmente, nos próximos anos só tende a piorar. Nos próximos anos, tipo, a curto prazo. A gente não vai ter uma melhora muito, muito significativa com respeito a isso, pelo pé que a política brasileira está seguindo, pelo pé que a gestão de políticas públicas brasileiras está tendo, e tudo mais, principalmente na área da saúde, assim. E isso em diversas, não só no âmbito nacional, mas também em diversos estados. Gente, a saúde no Rio, sabe? Assim, o que é aquilo? Sabe? Eu estou muito longe, assim, São Paulo tem um tratamento melhor quando a gente pensa nesse sentido. Para mim não tá bom ainda, mas é melhor se comparado ao Rio. Estou falando a nível sudeste. Aí a gente vai, sei lá, pro Pará, comunidades ribeirinhas que não tem acesso a isso, sabe? E aí pensar uma saúde ainda com recortes, porque é necessário a gente pensar numa saúde com recortes. Porque o jeito que você trata alguém da Grande São Paulo não é o jeito que você vai tratar uma comunidade indígena. De jeito nenhum. Então, a gente tem que pensar na formação de profissionais que vão trabalhar a saúde dentro de contextos de recorte também. Então, você vê, são muitas questões. Eu acredito muito que é só com gestão pública, gente. Eu não vejo, assim, outra forma. E é trabalhar enquanto isso. O Emicida, eu citando o Emicida, mas é que
enfim, ele foi sempre uma grande inspiração para mim, apesar de não ter nada a ver com a coisa. Ele é empresário, músico, mas é uma super pessoa, por ser preto, por ser da periferia de São Paulo e por me inspirar continuamente. Ele fala muito que a gente precisa de estratégia, mano, de estratégia a longo prazo, sabe? Se a gente quer modificar uma parada que tá há anos, a gente não vai fazer isso em 2 dias, a gente vai fazer em anos. Então, é isso, mano, se disponibilizar continuamente para reestruturar esses processos mesmo, porque não tem outro pé para modificar isso, assim. E você tinha falado alguma coisa relacionada, tipo, às redes sociais? Não. Viajei aqui, que eu só tinha falado dos recortes mesmo. Tá certo. Ok. Ah, peraí, mas falando dos recortes ainda, lembrei de mais um fato só para trazer, pra eu não esquecer. E aí a gente vai falar de mais um recorte que precisa ser feito no SUS e que não é feito. Homens se matam no Brasil 4 vezes mais que as mulheres. E na política de atenção primária à saúde do homem, a gente não fala de saúde mental, a gente só fala de saúde reprodutiva. Esse é um exemplo claro. Trava um pouquinho, né, Ju? Tinha travado. Ainda tô travado. Voltou, agora voltou. Acho que voltou, vai. Enfim, na política de atenção primária à saúde do homem, a gente não tem área da saúde mental, a gente só tem saúde reprodutiva, e eu acho que esse é um dos melhores exemplos materiais que explicam a falta de recorte que ela causa, né? Esse número absurdo de suicídios, porque a gente não tem um aval que preste. E que aí a gente vai falar do quê? De multidisciplinariedade. Saúde não se lida só com saúde. Saúde a gente conecta com educação, educação social de qualidade, plataformas informacionais de qualidade que mostrem para a população que é importante procurar a ajuda envolvendo saúde mental. E aí a gente vai com isso. É outra coisa que eu acredito muito, gestão de políticas públicas interdisciplinar, os mais diversos aspectos que a gente tem, porque uma coisa não se dissocia da outra de forma nenhuma. Obrigado, Naju. A gente está conversando um pouco sobre o SUS, e aí antes você tinha comentado sobre o CAPS, né? Que é o Centro... Tô falando errado? Eu até pesquisei aqui. Não lembro o nome, enfim, gente, o CAPS aí. E aí, só que eu tô até, tipo, curioso e com dúvida, então eu não vou nem falar o nome, porque eu queria que você comentasse um pouco mais sobre ele, explicar o que que é e como que a gente pode chegar nele, porque eu nunca tinha ouvido falar na vida, assim. Cara, é muito legal. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele vai existir a partir da quantidade de habitantes existente em cada cidade. Se eu não me engano, é a partir de 18 mil habitantes você tem um CAPS, se eu não me engano. Ou é um pouco mais, mas tá ali nessa faixa. Eu sei que é depois de 16 mil, mas eu não lembro certinho quanto é. E aí o CAPS, ele lida exatamente com questões psicossociais. Ele lida exatamente com questões psicossociais, não sei se cortou. Enfim, a gente vai ter vários tipos de CAPS. A gente vai ter o CAPS que vai lidar com drogas, então pessoas que são dependentes químicas, porque, olha aí, fato curioso, pessoas que têm problemas com drogas são pacientes da saúde mental. Tem uma razão anterior a isso para essa pessoa abusar de drogas, então é um paciente de saúde mental. A gente também vai ter o CAPS que vai lidar com adolescentes, e aí a gente vai ter um CAPS que é mais geral, e normalmente esse CAPS mais geral é o que tem nas cidades menores. O CAPS é o centro do SUS para a área da saúde mental. Como que você vai ser atendido no CAPS? Depende muito do seu caso. Então, por exemplo, às vezes você está tendo, sei lá, você já tem um quadro mais sério e tal. Normalmente é melhor já ir direto no CAPS e marcar uma consulta no CAPS. É só ter a carteirinha do SUS, um documento com foto, tipo RG, e fazer uma consulta caso você tenha um caso mais sério. Então, se você já tem um transtorno, às vezes laudado, e você quer voltar ao tratamento, ou se você toma determinado tipo de medicamento, teve uma crise, o CAPS diretamente já é o recomendado. Caso você não seja nenhum desses perfis, mas você esteja buscando tratamento de saúde mental, o que eu recomendo? Vai até o posto mais próximo, faz o atendimento com o clínico geral e relata as suas questões e relata que você tem interesse em fazer um atendimento no CAPS.
A ideia é que ele te dê um encaminhamento, tá? Às vezes precisa armar um barraquinho. Tá? Eu falo como pessoa que arma barraquinhos por pessoas, porque, infelizmente, nem todo médico do SUS é bom, sabe? Então, eles ficam meio assim, às vezes só dão um remédio e mandam você para casa, mas se você chegar, tipo, pontuando, ó, é isso, X, Y, Z, por conta disso, 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 e também portar seus direitos, gente, entra no site do Ministério da Saúde, tá tudo escrito lá. Você pode ter acesso a esse espaço, chega com seus direitos e vira tudo lá que funciona. E aí você pode ter tratamento gratuito na área da saúde mental. É bem legal porque o CAPS ele é bem completo, ele não tem só psicólogos, ele também tem psiquiatras, ele também tem grupos de apoio, ele também tem terapeutas ocupacionais, então tem muita gente que acaba descobrindo que é paciente da saúde mental e vai pro CAPS, sei lá, fazer arte, vai pro CAPS, sei lá, enfim, várias coisas assim, por conta da terapia ocupacional, além da própria... para quem não sabe, terapia ocupacional é uma variação na área da saúde mental que meio que traz propostas alternativas para o tratamento na área da saúde mental. Eu acho que travou. Voltou agora. Não travou? Tá. E não só na área da saúde mental, eles também trabalham com outros aspectos, mas normalmente são para trazer melhor qualidade de vida mesmo. E aí eles vão, e aí eles fazem arte, e aí dá para fazer roda de leitura dentro do CAPS, e dá para... Tudo isso existe de graça no Brasil, de graça, gente, isso existe, e esses espaços são fantásticos. Além disso, só para contar como curiosidade, existe uma população que mora no CAPS, e essa população normalmente são as pessoas que foram retiradas dos antigos manicômios, porque caso vocês não saibam, por lei é proibido ter manicômio no Brasil, e se caso exista algum manicômio, tem que ser denunciado, porque não pode ter manicômio mais, isso é contra a lei. E aí as pessoas que estavam internadas nesse manicômio foram para os CAPs. Por que só para conscientizar, por que é proibido ter manicômio? Porque era extremamente violento o tipo de tratamento dado lá, e não é mais essa política de saúde mental no Brasil. E aí essas pessoas vão para o CAPs e agora tem um tratamento mais humanizado lá também. Você pode ter contato com essas pessoas ou não, depende muito do seu caso. E os psicólogos do CAPS também vão atender dependendo do seu caso. Então, se você tem um quadro mais sério, eles potencialmente vão te atender semanalmente como uma terapia mesmo particular. Caso você realmente, não necessariamente precise disso, eles vão te atender com uma periodicidade menor, mas com menos frequência, mas ainda assim vão te atender. E é fantástico, assim, atende, diversas idades. Nádia, mas minha cidade é muito do interior, não tem o CAPS, o que eu faço? Porque eu falo isso porque a minha cidade não tem um CAPS, por exemplo. A minha cidade é muito pequena para ter um CAPS. Então, o que você pode fazer? Ir no CAPS da cidade vizinha, mais próxima, que eles são obrigados por lei a te atender. Ou 2, procurar o psicólogo do posto de saúde. Porque se a cidade não tem CAPS, normalmente ela vai ter pelo menos um psicólogo atendendo no posto de saúde. E esses psicólogos dos postos de saúde, não posso generalizar, né, gente? Mas são queridos para mim. É uma galera que tá ali na linha de frente, são queridos em vários aspectos. E aí, o trabalho do CAPS modificou o funcionamento, assim, de tudo. Se eu puder fazer um convite para vocês, assim, gente, não só defendam o SUS, mas defendam o CAPS em si. Em 2019, o até então ministro da Saúde, que era o Mandetta, ele lançou um documento, quando ele fez o corte que ele fez nas verbas da área da saúde mental, dizendo que ele era a favor da volta dos manicômios juvenis. Ou seja, basicamente, jovens que são diagnosticados com transtorno de saúde mental, ele era a favor da ideia dessa galera voltar a ser trancafiada em espaços completamente cruéis. E, assim, existe uma população que ia, assim, chegar à beira da morte, ia ser dopada de medicamento, ia acabar. E se não comove vocês saber disso, eu provavelmente estaria muito nessa linha de pessoas, porque eu tenho um diagnóstico, eu sou audasa e eu tomo medicamentos e tudo mais. Então, eu ia ser uma das pessoas que, se lá atrás fosse diagnosticada numa época de manicômio juvenil, eu talvez nem estaria falando com vocês hoje. Então, isso é muito, muito, muito sério. Defendam o SUS e defendam a nossa possibilidade de existir enquanto pessoas, mesmo sendo pacientes da saúde mental. Porque nós não somos loucos, não somos agressivos, não somos abusivos, nós somos seres humanos, assim como vocês, que têm vontades, ambições, sonhos, e que estamos vivos. Nós estamos vivos contra todas as expectativas
estamos vivos. Assim. Naju, eu ia fazer uma pergunta pra você que tem um pouquinho a ver com Eles Também Choram, e daí eu vou resgatar a pergunta que a, que a Yumi mandou no chat, que era pra você explicar um pouquinho do porquê do nome. Mas eu ia perguntar um pouquinho pra você sobre como aconteceu o nascimento deles Também Choram e por que vocês atuam em escolas, assim. Porque eu sou fã de Catarina do Eles Também Choram desde sempre, assim, sou super fã do trabalho de vocês, você sabe. E eu sei que sempre que vocês falam sobre isso, tem sempre a sua figura e tem a figura do Thiago, que você descreve como uma pessoa que foi muito machucada pelo sistema educacional. E por isso ele faz parte deles Também Choram. Então eu queria perguntar para você um pouquinho mais sobre o projeto e por que ele acontece em escolas e qual é a importância disso em escolas. Muito obrigada pela pergunta, Bia. A Bia me conhece há trilênios, assim, e ela viu quando a gente começou, então, assim, faz todo sentido essa pergunta. Tá, eu vou explicar da onde ele vem, por que ele tem. Eu vou explicar tudo, vamos lá. Quando eu comecei a estudar a área da saúde mental, eu comecei a estudar com ênfase na área da saúde mental masculina. Então. Ih, travou real aqui. Agora você vê que ela predisse que ia travar. Bom, enfim, mas travou. Eu adoro que a Naju, ela trava, mas ela trava, tipo, bonita. Ai, tá travando muito. Tá travando muito, peraí. Agora. Eu amo o Zoom, que ele avisa que minha internet tá instável, como se eu não soubesse. Tipo, eu sei que tá instável. Mas tudo bem. Vamos lá. Quando eu comecei a estudar a área da saúde mental, eu comecei a estudar com ênfase na área da saúde mental masculina. Porque era a minha área de interesse. Porque quando eu comecei a estudar, eu vi que mal tinha artigos científicos sobre. A gente não falava, tipo... Eu fiquei abismada com a diferença de homens morrendo por conta da saúde mental no Brasil, assim. E aí eu comecei a estudar sobre isso, era minha ênfase, eu queria transformar isso, eu queria entender isso, eu queria entender o porquê disso. Só dando um spoiler, é porque a nossa sociedade é machista e patriarcal, é porque a gente tem essa ideia de que homens não choram, né, de que homens são coagidos socialmente a não sentir, a não demonstrar afeto. Então foi o espaço onde eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, foi o mesmo ano que eu conheci o Parlamento Jovem Brasileiro e que eu vi uma possibilidade de me inscrever. E aí o meu projeto de lei do Parlamento Jovem Brasileiro foi falando sobre saúde mental masculina. Dentro da política de atenção primária à saúde do homem, eu construí um centro que basicamente... Um centro não. Uma linha que basicamente ia cuidar da saúde mental masculina. E foi minha coisa. Eu fui para Brasília defender isso, não sei o quê. E essa era a coisa. Só que aí quando eu voltei de Brasília, eu tinha um cargo, era legal o que eu fazia, mas a minha comunidade, mano, eu continuava não falando diretamente com ela. E aí eu comecei a ficar incomodada, porque a minha comunidade estava ali e eu não estava fazendo nada. E o Ti já era meu amigo, o Thiago é meu amigo desde 2017. A gente compactua muitas dores, assim, a gente sempre compartilhou, o Thiago é muito meu irmão. E aí quando eu voltei de Brasília, eu falei, Ti, a gente precisa fazer alguma coisa. O que você acha que a gente pode fazer e tal? E aí a gente começou a matutar, e a gente meio que criou, assim, numa semana, a primeira metodologia deles Também Choram, que era bem ruim, mas que naquela época a gente que não tinha muito conhecimento, tipo assim, de como fundar um projeto social, foi bem interessante, assim. E aí a gente criou um nome, eu lembro da gente sentado um olhando pra cara do outro pensando, o que pode ser? E aí eu falei, Thiago, meninos também choram, né? Aí ele ficou assim, aí ele falou, eles também choram. Eu falei, é isso, perfeito, lindo, bonito e maravilhoso. Só que aí já era final do ano. E aí a gente parou o projeto para voltar no ano seguinte, no ano letivo seguinte. Só que aí no começo do ano letivo seguinte, eu fui para a Academia Latino-Americana de Liderança, o LALA, né? O Latin American Leadership Academy, junto com a Bia, inclusive. E aí lá a gente aprende a como desenvolver um projeto social. E aí eu meio que entendi que era a minha coisa mesmo, assim, que era o meu negócio. E era aquilo, absorvi todo tipo de conhecimento que eu pude na LALA, voltei, e aí a gente começou a construir o Eles Também Choram desse jeito. Só que aí uma coisa que eu me dei conta, conversando com o Thiago na época, foi assim, Ti, a gente tá sozinho ainda nessa, porque a gente tentou convidar outras pessoas na época, mas ninguém estava afim. E aí eu falei, Ti, a gente tá meio que sozinho nessa, eu sei que você quer ficar mais no background, você não quer ser a pessoa que fala, eu falo muito mais que você usar a matraca,
Só que eu não sou um menino. Eu acho injusto eu chegar e falar assim, ô galera, vamos aí cuidar da cabeça de vocês, sabe? Eu não tenho essa vivência, por que eu vou fazer isso? É sacanagem. E aí a gente conversando, a gente entendeu que o eles poderia ser tipo de they em inglês, é tipo eles, mas sem ser masculino, sabe? Tipo, de eles no sentido da neutralidade do português, apesar de agora isso está sendo discutido, enfim, várias questões. E aí ficou, eles também choram, ele já estava lá, e aí eu falei, mano, é isso, os outros também choram, estamos sempre chorando, estamos demonstrando sentimentos. É daí que vem o nome, eles também choram. E aí, por que se dá dentro do ambiente escolar? Primeiramente, porque o ambiente escolar é um ambiente que pode ser causador de diversas dores, tá? Isso não só pela forma como o nosso sistema de ensino vigente no Brasil funciona. Então, a gente tem um sistema que é do século XIX, não é mais plenamente funcional, mas que ainda está aí. Então, a gente ainda tenta todo mundo fingindo que vai virar máquina numa produção para aprender a mesma coisa, como se todo mundo fosse igual. Então, isso é uma das razões. Mas também porque, cara, essa ideia torta de que por sermos seres de sociedade, a gente necessariamente sabe lidar com o outro desde muito cedo é uma mentira. Isso não é algo natural das nossas pessoas. A gente tem que aprender. Só que ninguém senta com uma criança e fala assim, olha, você precisa respeitar as diferenças do seu coleguinha, por exemplo. E aí a gente tem diversos casos de bullying. E aí a gente tem diversos casos de pessoas que criam traumas envolvendo a escola por conta disso. E aí, por consequência, a gente vai ter um número absurdo no Brasil de evasão escolar relacionado a impactos envolvendo a área da saúde mental. Porque a gente tem um número de evasão escolar grande no Brasil, mas aí trazendo esse recorte, a gente tem um número grande também. E aí foi pegando isso. E aí a gente fez um formulário só para pessoas da nossa região responderem e enviamos, assim, eu sou filha minha mãe é professora da rede pública da nossa região, e aí ela tinha contatos, e eu falei, mãe, você pode tentar me ajudar aqui para a gente recolher essas informações da galera para ver se realmente fazia sentido. E aí a gente viu, mano, que faltava mesmo, que era uma parada que a galera precisava, que eles estavam sentindo falta de um acolhimento socioemocional, que ninguém estava falando disso, ninguém falava dentro da casa deles, ninguém falava dentro da escola, que era o ambiente que muitos deles passavam um tempo considerável do dia, além de, às vezes, do trabalho e tal, né? A gente só trabalha com escola pública, enfim. E aí foi isso. Aí o recorte escola pública foi porque o time inicial só sabia trabalhar com escola pública, essa é a verdade. A gente é aluno de escola pública, não sei lidar com aluno de escola particular, eu sinceramente não sei, eu acho que está muito longe da minha realidade e admiro muito projetos que trabalham com diversos tipos de ambientes estudantis, porque eu sei que as escolas particulares têm as questões delas também, são completamente diferentes, mas tem. Só que a gente não sabia. E aí, como era a nossa realidade, foi tipo assim, é a nossa realidade, a gente vai dar um estudo mais teórico, mas já é mais confortável aqui pra gente. E aí é isso, assim. E outra porque a gente queria trabalhar com um público novo, né, mano? No Eles Também Choram, a gente sempre conversa, assim, quando tem reunião de time, que a gente faz muita redução de danos, né, mano? O bagulho é trabalhar com saúde mental desde a infância, só que alguém tem que reduzir os danos da galera que tá muito bitolada na adolescência. Então, a gente faz esse serviço de redução de danos entre jovens que normalmente têm de 14 a 19 anos ali, é mais ou menos a faixa etária. E aí a gente vai nessas escolas, né? O que é um processo fantástico. Agora a gente está no momento de pausa, a gente está reestruturando diversas coisas para entender não só como vai funcionar no pós-pandemia, mas também para entender quais são as necessidades do time em si, porque muitos alunos dessas escolas começaram a trabalhar com a gente, o que me deixa muito feliz. E aí, na verdade, agora, o que me deixa mais feliz ainda, e dando um spoiler aí, a gente está criando uma frente realmente para falar de saúde mental com meninos, assim, porque agora a gente tem meninos para falar sobre, o que me deixa muito feliz, assim. E é isso. E aí a gente tem uma crença coletiva, ainda falando da escola, de que é o que eu falei antes. O espaço de ensino precisa ser transformado, sabe? Ele não é mais funcional. E a gente já entende, cara, tem escolas públicas, assim, sabe, no Brasil, tipo Maranhão, em lugares no Brasil, desculpa, tipo o Maranhão, que são escolas públicas que têm uma frente que lida com a saúde mental dos estudantes. E assim, gente, os resultados são fantásticos, assim, fantásticos. Não só enquanto os alunos gostam da escola e coisa e tal, mas também, tipo, em coisas mais, assim, teóricas ou assim, tipo, provas e coisas assim, sabe?
Então, é essencial para tudo. Para o que o sistema quer, às vezes, mas também para ficar melhor consigo mesmo. Assim. E é por isso que a gente escolheu a escola. E, mais uma coisa, assim, porque que eu e o Thiago, a gente acabou virando a cara deles também, choram meio que por consequência, porque a gente começou tudo. E caso vocês não conheçam o projeto, assim, eles também choram tem uma frente muito grande de arte, de produção audiovisual, que é uma parada que a gente valoriza muito. Então, o Thiago estava nessa frente desde o começo e tal. E aí meio que acabou virando nossa cara, porque a gente estava ali e tal, era sempre a gente. Agora é muito mais simbólico, porque tanto eu quanto o Thiago somos pessoas pretas. Então, fala muito com o público que a gente atinge, que é majoritariamente preto, e de classe baixa também, assim como a gente é da periferia, ambos. Então, meio que a nossa cara deu certo, assim, no fim das contas. Foi meio sem querer, mas agora ela faz sentido para com quem a gente trabalha. E é isso, mano. Basicamente é isso. Obrigado, Naju, por compartilhar essa experiência com a gente. Eu não sabia ainda sobre... Tipo, antes dessa conversa eu não conhecia o Eles Também Choram, ainda que eu já tinha visto no Instagram a página. E é muito legal saber que vocês estão fazendo isso, e principalmente que vocês são um grupo que está atuando em uma cidade do interior, né? Que muitas vezes a gente vê como mais marginalizada ainda do que esse assunto é nas próprias capitais. Então, obrigado por existir. Eu queria saber, na verdade, agora, assim, o que o pessoal tá achando? Tá achando eles meio quietinhos? E queria saber um pouco mais sobre o que eles estão achando de hoje, o que eles pensam sobre esse tema, se alguém tiver a fim de abrir o microfone, falar. A Ana tá falando no chat que tá sendo simplesmente espetacular. Aí eu tinha comentado, Naju, com você na nossa conversa, isso que eu tô dizendo, gente, caso ninguém queira falar nada, o que eu encorajo muito vocês a fazer, aí eu vou seguir aqui, tá? Mas, enfim, por favor, falem. Cara, a Ana tinha falado lá atrás que estava interessada em estudar essa área. Eu acho que você podia depois conversar com a Naju, Ana. Vocês conversarem mais sobre e, enfim, descobrirem juntas aí que pode virar esse desejo. E aí tinha conversado com você, Naju, você tinha alguma atividadezinha pra gente fazer, alguma coisa assim que... Conta aí. Eu não vou forçar ninguém a fazer. Até porque... Tudo bom. Até porque... Enfim, gente, peraí, antes de eu falar. Eu falo muito, mano, eu sou muito prolixa, era isso que eu ia falar, na real. Tipo, vocês podem falar, porque assim, nossa, eu canso da minha própria voz. Mas, mano, assim, a gente pode até propor, mas tipo, se eles estiverem afim só, assim, não sei. Não sei o quanto a galera quer e tal. Tipo... Paulo Victor está coçando o olho. A alergia tá sinistra aqui. Enfim. Cara, eles que me dizem. Cássia, Isadora, Matheus. O Matheus tá falando que quer. Olha. Bom, tá. Vamos entender. E aí a gente vai fazer. Gente, vocês têm papel na casa de vocês, assim, que pode ser gasto? Eu sei que, tipo, vocês trampam com o meio ambiente, é meio sacanagem, né? Mas, assim, vocês têm papel que pode ser gasto na casa de vocês? Olha, eu vou confiar que a galera vai fazer, tá? Vou confiar. Mas eu sei que os quatro estão com a câmera ligada, eu vou fazer porque eu tô olhando pra cara de vocês. Então enfim, eu vou torcer pra que a galera faça. Mas é basicamente, mano, essa ideia que eu quero trazer para vocês é para demonstrar um pouco na prática tudo que eu comentei, principalmente quando a gente entende que a saúde mental é um processo não só para desenvolvimento coletivo, mas também para desenvolvimento pessoal. Isso tem tudo a ver com se manter vivo nesse planeta que é super caótico. Quando a gente pensa tudo que a gente está vivendo agora, está cada vez mais difícil de se manter forte, de se manter aqui, presente, estimulando nossas vontades e tudo mais. É uma atividade meio contra o sistema. Mas
ela explica muito das nossas singularidades, assim. E eu aprendi ela com um super mentor. E é uma das atividades que às vezes a gente faz, eles também choram. Enfim. Tá, vamos lá. Eu já falei que não vou forçar ninguém. Mas, o negócio é o seguinte. Peguem o papel aí de vocês, na mão de vocês, com as duas mãos, pode ser. E eu vou precisar que vocês confiem em mim pra fazer isso. Tipo, confiem. Oi, Flor. Deixa eu te perguntar, tem que ser papel branco, limpo, ou pode ser um papel... Papel que você quiser. Aqui. Papel. Pode ser no Paint também, que estão falando aqui no chat que vão fazer no Paint. Ai, no Paint eu não sei se vai rolar, mas eu amei a sugestão. Cara, quer saber, mano? Se quiser no Paint, sei lá, vai ter uma versão bem nova, bem EAD, assim, pra mim. Bem, nossa, uma loucura. Não sei, mano. Não sei se rolaria no Paint, mas... Muito bom. Sei lá, virtual. Não sei. Ai, bicho. Mano, faz assim. É porque no Paint vai ser difícil. É porque eu ia pedir pra vocês fecharem os olhos. E no Paint, como é que vai fazer? A não ser que você esteja muito condicionado a usar o Paint de olhos fechados, assim. Mas se não... Enfim, ok. Tá, vamos continuar. Eu vou pegar meu papel só pra mostrar. Peguem o papel da forma como vocês quiserem. Assim, eu tô com um papel verde aqui porque eu tava escrevendo. Enfim, o papel. E aí eu vou pedir pra vocês três fecharem os olhos. Eu vou continuar vendo, porque é um clichê pra mim, eu já faço isso. Então só fechem os olhos, confiem em mim e vão seguindo o que eu vou falar, tá bom? Vão fazendo o que eu vou pedir pra vocês falar. Vocês não precisam ter medo, ok? Pra confiar em mim, vocês conversaram comigo um tempão. Faz sentido que a gente está fazendo de alguma forma, porque a gente conversou uma hora. A Bia, perfeita. Só dando spoiler pra quem tá de olho fechado, a Bia abriu a câmera, agora o Paulo abriu o olho. Mas é isso. Tá, vamos recomeçar aqui o foco. Lindos. Tá bom. Então fechem os olhos e peguem o papel com as duas mãos, por favor. Sintam o papel, antes de tudo e qualquer coisa, vão passando a mão nele, vão sentindo e tudo mais, esse papel. E agora vocês vão fazer o que eu começar a pedir, ok? A primeira coisa que eu vou pedir é para vocês dobrarem o papel no meio. Dobrem o papel no meio. O que vocês acharem que é o meio para vocês. Dobrem o papel no meio. Boa. E aí... rasguem uma das pontas do papel. Rasga uma ponta. Pode fazer o que quiser com a ponta que rasgou. Boa. Dobra mais uma vez o papel. Vira ele. Vira o papel. Dobra de novo. Se você conseguir ainda, rasga mais uma ponta. Tá bom. Abram o olho. Agora mostrem os papéis de vocês que fizeram. Abra o papel e mostra ele. Abre ele e mostra. Ok. 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 Tá. Eu sou burro? Tô vendo. Perfeito. Olha, ó. Cara, sabe qual que é a coisa fantástica disso? E é exatamente o que eu vou falar. Vocês devem estar pensando, essa menina é maluca, né? Ela endoidou de vez. Aí aqui tá. Gente, essa é exatamente a nossa vida. E aí você pensa, quê? Como assim? Como isso é exatamente a nossa vida? Cada um vem de um lugar, cada um tem uma história. A gente pensa que esse lugar, essa história é o papel. É o antes. É o que você trouxe com você, é o que você carrega. E aí,
eu dei o mesmo passo a passo para todo mundo. Eu falei as mesmas coisas, certo? Ainda assim, cada um dos papéis ficaram diferentes. Porque vocês são pessoas diferentes. E porque é impossível que eu exija um desenvolvimento de todo mundo igual. E essa é a beleza. É o fato de vocês serem diferentes. E de vocês demonstrarem isso até quando vocês estão rasgando um pedaço de papel, sabe? E é a partir daí que a gente pensa em entender um pouquinho mais a nossa mente e se sentir confortável com ela. Quando a gente entende que a nossa mente é única, que os nossos processos são únicos e que a nossa história é única. E é daí que vem a beleza. É daí que vem a transformação do mundo, das nossas singularidades. Um pedaço de papel é a vida de vocês. E é exatamente isso, mano, que eu tento trazer das mais diversas formas quando eu falo de saúde mental, sabe? Porque é essa a minha verdade. Meu papel é esse. E eu fico muito lisonjeada em conhecer pessoas que têm papéis diferentes. É isso. Ai, eu tô... Ai, oi. No chat. Ana, fala com a gente. Como é que vocês estão? Por favor, gente, eu não tô vendo o chat, porque meu computador é todo travado, assim, então, encarecidamente, por favor, se vocês puderem Eu falar. acho que você não merece palmas, você merece Tocantins inteiro, que nem um amigo sem graça falaria. Gente, isso é muito, nossa, muito especial, sei lá, sensacional. Eu tô de queixo caído por você, querida. Nossa, sucesso pra você. Você é, nossa, campeã nessa vida, meu Deus do céu. Ai, Ana, muito, muito, muito obrigada. Ai, a gente é chara de nome, eu amei. Mas é isso, assim, muito, muito, muito obrigada. Mesmo, do fundo do meu coração. Cara, eu fico super feliz também de ter estado aqui com você essa tarde. Foi super legal. A gente sempre fica... A gente que faz sempre fica nervoso, sempre vai ter aquela duvidazinha na cabeça, se vai ficar bom, se não vai. E sempre que fica, a gente fica muito feliz. E, enfim, eu adorei ouvir você. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais tempo conversando ou marcar outros dias para falar sobre assuntos diferentes. Enfim, o Cine e a Quarentena vai rolar. E, cara, foi muito bom, de verdade. Quero te agradecer por ter vindo aqui e ter contado pra gente sobre essa história, sobre o que você está fazendo, sobre coisas que a gente pode chegar onde e, enfim, quero muito saber como a gente pode talvez ajudar o Eles Também Choram e além de, é claro, seguir, que olha só, seguir a página do Instagram é obrigatório. Se alguém sair daqui sem seguir essa página do Instagram, eu vou ficar muito chateado. Mas para além disso, assim, como que a gente pode apoiar vocês e muito obrigado de verdade por ter vindo. Cara, é isso, assim, acompanhem a gente nas redes sociais, em breve nós vamos ter novidades aí, que eu acho que aí a galera vai poder ser um pouco mais prático conosco. No momento é só isso mesmo, acompanhem a gente nas redes sociais, que trabalhos bonitos estão vindo, é isso. E vão assistindo as coisas antigas, eu diria, assim, a gente tem produções fantásticas. Também assistam, lá vou eu, mas o mini documentário Pior Aluno da Escola, que foi produzido pela gente do Eles Também Choram, por nós do Eles Também Choram, a gente fez na nossa antiga escola, porque uma parte do grupo estudou na mesma escola. Então, Pior Aluno da Escola, no YouTube, tem uns minutos mais ou menos, vocês vão reconhecer o vídeo que é. E eu que quero agradecer, assim, por essa tarde perfeita, linda e maravilhosa. Por vocês terem disponibilizado esse espaço para a gente conversar sobre do fundo do meu coração. Eu adoro o projeto de vocês, adoro a iniciativa, acho que é super importante ter um espaço para que, mano, criem-se diálogos nesse momento super tenso que a gente está vivendo, né? E que, assim, já passa há um tempo já, e as previsões, às vezes, são bem assustadoras, mas a gente tem que se manter aqui, né, mano, firme, desperto e tentando construir um mundo melhor das mais diversas formas. Quero agradecer a quem passou um tempo com a gente aqui, do fundo do meu coração mesmo. Então, só amor, gratidão, felicidade, assim, por todos vocês, por terem me escutado, que eu falo muito. Mas é isso, gente. Sigam Eles Também Choram nas redes sociais. Se quiserem conversar comigo, o lugar que eu normalmente respondo mais rápido é pelo Instagram. Demora um pouco, mas respondo, então pode mandar mensagem. E a gente vai criando pontos. Quer trampar com saúde mental?
tamo junto, eu preciso de gente mesmo. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a falar sobre, porque ainda é um ativismo muito solitário. E é isso, meu. Vamos construir aí uma cidade melhor, das mais diversas formas, começando construindo espaços melhores para nós, espaços melhores para nós mesmos, né? E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada do fundo do meu coração mesmo. A Gil, perfeita. Antes de fechar a sala, eu só queria te agradecer de verdade. Eu acho que eu fui inundada, assim, por histórias, antes de histórias e informações. Eu acho que foi, tipo, incrível. E eu tô transbordando mesmo. Eu tô transbordando, assim. Pode falar, Bi, peraí, deixa eu terminar. E eu queria te agradecer por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo, disponibilizado um pouquinho do seu tempo para contar tudo isso e para trazer tantas informações relevantes. Eu espero de verdade que isso vai ser passado adiante. Espero que todo mundo que tenha ouvido possa, tipo, eu vou dizer assim, como você disse, a gente não pode assumir certas posições que a gente não tem conhecimento, habilidades ainda sobre, mas a gente pode passar informação. Eu acho que isso é bem legal. Eu vou abrir para a Bi, pode falar, Bi. Tá, eu fechei a câmera de novo porque eu passei o dia todo fazendo trufa, só abri pra Naju saber que eu tava fazendo atividade junto com ela. Mas eu queria agradecer o pessoal do... Naju, eu não sei se você sabe, mas a galera que tá aqui é do prep vestibular. Ficou sabendo? Beleza. E por que eu achei uma ideia genial quando o Paulo veio com essa proposta da gente conseguir juntar essas duas turmas de algum jeito? A gente tá no Prep Vest, tipo, loucamente tentando conversar sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância de, enfim, você saber o que você tá fazendo, qual é o lugar na sociedade que você quer ocupar, qual é o tipo de impacto que você quer ter. E então eu achei incrível, incrível, incrível. Primeiro, poder matar a saudade de você, faz tempo que a gente não conversa. E segundo, conseguir passar isso também pro resto do pessoal. Ana, rapidinho. Você falou pra mim que você queria fazer um curso que tivesse a ver com ajudar pessoas, que tivesse a ver com conversa. Você falou que tá flertando com psicologia. A Naju também flerta com psicologia, mas hoje ela tá fazendo um curso chamado Educomunicação, que é lindo, 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 lindo. Inclusive, é uma super pauta que a gente pode levar mais pra frente pro PrEP. E eu queria falar, assim, que pra quem aproveitou muito essa conversa de hoje, a gente está pensando em chamar a Naju mais para frente para fazer parte de outras conversas com a gente. E a gente quer muito falar sobre autoconhecimento, a gente quer falar sobre escolha de carreira, a gente quer falar sobre qual a importância de ter pessoas pobres dentro de faculdades, a gente quer falar de cotas, a gente quer falar, enfim, de muitas coisas. E, enfim, a Naju é uma pessoa fenomenal para falar de absolutamente tudo. A Naju mandou um TED sobre qualquer coisa a gente está ouvindo. Então, queria agradecer esse espaço para o pessoal da quarentena. Queria agradecer imensamente a Naju. E para quem saiu inspirado, a gente vai continuar conversando mais sobre isso com PrEP, tipo, a todo momento. Mas a gente também pode compartilhar outras oportunidades e outras, sei lá, sabe, outros projetos e outras iniciativas também falam sobre isso. Porque é algo super importante que a gente quer que vocês levem para a vida, sabe? Porque, enfim, muda absolutamente tudo. Acho que é isso. Bia, deixa eu só te agradecer, assim. Eu agradecendo o agradecimento, mas é que você é perfeita. Não, mas é que, assim, galera que tá agora vestibulando e tal, tamo junto, tá ligado? Eu vou voltar pra falar com vocês definitivamente, mas eu quero registrar que tamo junto e que esse rolê da Bia ter contado que eu faço Educom, que é Educomunicação, é muito significativo porque faz parte é uma parte super crucial do meu processo de entendimento da minha pessoa dentro da academia e de qual a relação disso tudo com vou ou não pra psicologia agora que já estou dentro da faculdade, sabe? Então eu acho que, cara, muito obrigada por falar sobre isso e estarem fazendo esse trabalho, assim, eu quero parabenizar a Bia e o Paulo por estarem fazendo esse trabalho. E todo mundo que está se esforçando, mano, pra se candidatar ao vestibular, mesmo em meio a essa pandemia, assim, porque, nossa, vocês estão bravos demais. Mas é isso, Bia, valeu. Yumi também. Eu queria ficar agradecendo aqui. Gente, eu falo muito. Mas é isso, vocês mandam muito bem, sabe? Enfim. Eu queria fazer um último agradecimento especial pro Vinícius, porque sem ele a gente não estaria aqui hoje.
E, enfim, Vini, obrigado por ter juntado a Naju. Se a collab é quarentena, e quarentena pré-Pivest aconteceu hoje, é porque a collab Naju Vinícius aconteceu antes. Então, obrigado por ter proporcionado isso pra gente, de verdade. Isso, pessoal. Fala, Mai. Vou falar só últimos agradecimentos. Galera, só reforçando... Todo mundo já falou isso. Ai, gente... Não, mas agora eu acho que se ninguém quiser terminar com os últimos agradecimentos, são os últimos mesmo. Eu só queria reforçar sobre a ideia de contato. Eu sei que a gente trabalha bastante isso, é algo muito principalmente, tipo, da Lala também, e acho que de todos os projetos filhos, assim, que acabam surgindo depois que a gente aprende que contato é um negócio importante, então acho que é legal. Naju, vou jogar esse peixe pra você, mas, assim, reforçar, pra quem quiser entrar em contato com a Naju, tipo, de verdade, entra, porque contatos mudam muitas coisas, sabe? Mudam vidas. Então, é isso. Agradecendo de novo pela, sei lá, 10ª vez. É isso, pessoal. Vou fechar a sala, que senão a gente vai continuar agradecendo. Um beijão. Bom final de semana para todo mundo, para quem veio. E a gente vai conversando, fechou? Beijos! Falou!